Hoje vamos aprender como formatar um computador, utilizando apenas um pendrive e ferramentas simples do próprio Windows. Tá? Hoje em dia está muito mais fácil. Hoje em dia você baixa o ISO direto do site da Microsoft, descompacta, salva no pendrive inicializável e põe o serviço rapidinho em execução. Antigamente, né, ao contrário, na época do Windows 95, para vocês terem uma ideia, eram 13 disquetes para a instalação do Windows 95. Esses disquetes eram numerados, né, do número 1 ao número 13, e tinham que ser inseridos um a um na sequência correta para que a instalação pudesse se suceder com sucesso. Hoje vocês vão ver que é muito mais simples, sem nenhum software complexo, sem ter que fazer nenhum download em sites perigosos, cheios de vírus. Tá? Vamos utilizar ferramentas simples e eu tenho certeza que vocês vão adorar. Vem comigo que hoje tem serviço. Então pessoal, hoje eu vou ensinar vocês a criar um pendrive inicializável ou bootável, como vocês preferirem, a partir do próprio Windows, sem utilizar nenhum programa complexo como Ruffles ou qualquer outro programa parecido. Ok? Então abriremos aqui o navegador, vou abrir o Google Chrome mesmo. Vou pesquisar aqui por ISO, o Windows 10. Nós vamos baixar aqui gratuitamente no site da Microsoft a nossa ISO para o Windows 10. Então aqui você tem a opção de atualizar e aqui baixar a ferramenta. Será feito o download aqui da ferramenta de download do Windows 10. Olhando aqui na pasta download, temos aqui a nossa ferramenta, eu já tinha baixado antes, Media Creation Tools 22H2. Inicializando essa ferramenta, modo administrador, fazendo alguns preparativos. Fazer tudo bem passo a passo, viu pessoal? Tentar fazer o mínimo de cortes possível para que fique mais fácil de entender, sem nenhuma, pelo menos com o mínimo de dúvidas, né? Enquanto ele está fazendo esses preparativos aqui, eu ia deixar para quando está fazendo o download, nós vamos clicar aqui em iniciar, vamos digitar aqui cmd e vamos abrir nosso prompt de comando. Nós vamos precisar do nosso prompt de comando. Dentro do prompt de comando existe uma aplicação do Windows chamada Diskpart. Tudo emendado. Diskpart, ok? Dessa forma aqui, aperto o Enter. Ele vai pedir para inicializar em modo administrador. E ele vai carregar aqui o Diskpart. Posso fechar essa primeira janela aqui. Vamos ver como está aqui, ainda está carregando. Então aqui estamos no Diskpart. Diskpart ele é todo em modo texto, tá? Você tem que digitar o que você quer. Qualquer dúvida que você tiver, você digita Help e aperta um Enter que ele vai aparecer a tabela de opções que você tem. Dessa forma aqui. Help. Então aparece toda essa lista de opções aqui que vocês podem ver aqui, que são os comandos dentro do Diskpart. Basicamente o que a gente precisa? Primeiro a gente vai listar os discos que a gente precisa. List disk. No momento aqui vai aparecer apenas um, né, que é o meu SSD, de 500 GB. E eu vou colocar aqui o nosso pendrive. Esse meu aqui é 32 GB. Tá? Vou conectar. Conectado o pendrive. Carregou aqui embaixo. Tem alguns arquivos dentro dele, mas esses arquivos aqui já são os arquivos de instalação do Windows.
mas ele vai ser formatado. Então neste momento aqui eu digito de novo, ó, list espaço disk, ele vai listar os discos e aqui vai mostrar o nosso disco de 32 GB que está com 28 GB disponível. Então o que eu preciso fazer? Selecionar o disco que eu preciso. Então eu vou, nosso disco é o disco 1, tá? Cuidado se você tiver um outro disco, um HD externo, algum outro disco no seu computador, você pode apagar um disco sem necessidade alguma e até perder algum arquivo importante. No caso do disco 0, que seria o C2 pontos, normalmente ele não vai deixar apagar, tá? Porque aqui estão os arquivos do Windows, inclusive o próprio diskpart, então não tem lógica ele apagar esse disco, tá? Então aqui o disco 1, eu digito select disk espaço 1. Ele vai mostrar que o disco 1 é o disco selecionado, certo? Então, o primeiro passo eu vou apagar tudo que tem nesse pendrive. Ele vai ficar como se fosse virgem de fato. Nós vamos usar o comando clean. O diskpart está limpando o disco. Neste momento ele já limpou o disco. Ok? O que eu preciso fazer agora? Eu preciso criar uma partição primária. Então eu escrevo create partition primária. Create partition primária. Digitei alguma coisa errada. Partition. O diskpart criou com êxito a partição especificada. Agora eu vou selecionar essa partição. Select partition 1. Essa é a partição que eu preciso. Partição 1 é a partição selecionada. Eu vou ativar essa partição agora. Eu digito active. Diskpart marcou a partição atuar como ativa. Agora nós vamos formatar o disco. Então vamos digitar format file system, FS, abreviação de file system, igual, eu vou deixar ele NTFS. Você pode até formatar em FAT32, mas a partição FAT32 não aceita arquivos com mais de 2 GB, então você não vai conseguir copiar todos os arquivos de instalação do Windows. Então a gente vai formatar como NTFS. Se eu simplesmente digitar um Enter agora, provavelmente nós vamos ficar aqui o restante do dia, né? Pelo menos umas 8 horas, 10 horas aqui para formatar esse pendrive de 32 GB. Então nós queremos uma formatação rápida. Digitamos aqui na frente Quick, que vai ser uma formatação rápida. Aperto o Enter. Ele vai começar a formatação aqui. Vai ser bem rapidinho, como vocês podem ver. Ó, já formatou, ok? E agora nós precisamos finalizar a formatação e atribuir uma letra para a nossa unidade. Então vou digitar Assign. Este é o comando de assinatura. Ele vai criar a assinatura de disco e criar uma letra. E ó, quando eu digitar Enter agora, ele já vai carregar o disco. Vamos lá, montou o disco. Está aqui nosso pendrive formatado, sem nenhum arquivo. Então agora eu posso fechar o meu diskpart. Nosso pendrive já está inicializado, que apareceu o contrato do Windows. Nós vamos aceitar o contrato. Esse aplicativo aqui ele vai fazer o download da ISO do Windows 10, na última versão já. Acho que a minha internet está um pouco lenta. Eu vou fazer um corte aqui, pessoal, e daqui a pouco a gente volta, tá? Com as demais configurações aqui para vocês verem como é simples baixar e criar a ISO do Windows 10. Ok? Então, pessoal, finalmente carregou. E aqui, então, nós voltamos com essas duas opções. Atualizar de computador agora, já vai fazer o download do arquivo e já atualizar diretamente. Ou criar uma instalação para o pendrive, DVD, arquivo ISO para outro computador. No caso aqui nós vamos criar a mídia de instalação. Avançar. O idioma é português, o Windows 10, a versão é 64 bits, porque o meu Windows que está instalado já é de 64 bits. Caso você queira, deixa marcado para usar as condições recomendadas, que na verdade já é as configurações do Windows que já está instalado. Ou você pode clicar aqui, escolher a versão de 32 bits ou ambas. Se você baixar ambas as versões, ele vai gerar um arquivo de aproximadamente 7 GB. Eu vou deixar marcado aqui, usar as opções recomendadas para este computador, porque eu vou instalar de 64 bits mesmo, vai baixar um arquivo de mais ou menos uns 4 GB e vai ficar um arquivo bem menor e mais rápido de fazer o download. Então aqui nós vamos criar um arquivo ISO, você já pode baixar direto para a unidade flash USB,
Olha lá, ele diz que vai ficar pelo menos 18 GB, mas nós vamos baixar o arquivo ISO, tá? Ele vai gerar um arquivo ISO aqui na nossa área de trabalho com o nome Windows. Então clicamos em avançar. Vou escolher aqui, vou escolher a pasta download mesmo, vou escolher a área de trabalho hoje não. O Windows aqui, eu vou escrever aqui Windows 10 22H2, que é a versão, né, que está ali. Vou colocar um underline, vou clicar em salvar. Sempre bom você colocar a versão, porque com isso, no futuro, se você tiver outras versões junto, você não fica perdido. Aqui, versão 22H2. Então, neste momento, ele vai fazer o download do arquivo. Como vocês viram, minha internet está um pouco lenta. Então, vou esperar aqui fazer o download total e volto para continuar o vídeo. Ok? Até daqui a pouco. Então, pessoal, já estamos aqui a 99% do nosso download. É um pouquinho demorado mesmo. Como eu disse, é mais de 4 GB de arquivo. Tá? O Windows 10. Estamos finalizando. E vamos ver os próximos passos. Neste momento, o Windows está verificando os arquivos baixados para saber se não tem nenhuma falha no download. Neste momento, já está criando a mídia de instalação do Windows 10. Este passo já é bem mais rápido. Então, voltamos. Nosso download já está concluído. Nosso Windows 10 22H2.ISO. Ele pede aqui, dá a opção aqui para você abrir um gravador de DVD, onde você pode gravar essa imagem ISO e criar um DVD de inicialização. No nosso caso, eu vou apenas concluir. Tá? Ele vai criar o arquivo ISO na nossa pasta. Ele vai limpar alguns arquivos de backup, isso normalmente é rápido. Então temos aqui a nossa ISO. Eu vou recortá-la aqui. Vou vir aqui em documentos. Em documentos vou criar uma nova pasta. Para criar uma nova pasta, pessoal, basta você criar Ctrl Shift N, ok? Vou colocar aqui Windows 10 22H2. Coloquei a nossa ISO. E agora nós vamos abrir essa ISO. O Windows 10, pessoal, ele já abre a ISO já carregando os arquivos como se fosse uma pasta normal, tá? Essa é a grande vantagem do Windows 10. Provavelmente no Windows 7 ou versões anteriores do Windows você teria que colocar um programa específico para isso. Então aqui eu vou pegar esses arquivos, vou dar um Ctrl C, vou na nossa unidade USB, que está vazia, e vou colar os arquivos aqui no nosso pendrive. Então começou aqui a cópia dos nossos arquivos. Como eu disse, são 4 GB e mais ou menos 4,29 GB aqui de arquivos para serem copiados. Como eu disse, hoje está bem mais fácil. Meu pendrive aqui, por exemplo, é 32 GB. Seria impossível fazer a instalação dessa utilizando disquetes ou CDs convencionais, né? Isso aqui não cabe nem num DVD, praticamente. O DVD tem 4.7 GB, mas na verdade ele acaba carregando apenas 4.3. Se couber no DVD, vai ser a conta. Tá? Então, terminando a cópia dos arquivos aqui, eu volto para a gente continuar, ok? Ok, pessoal, voltamos. Temos aqui os arquivos em nosso pendrive. Basta agora inicializar o PC, dar o boot pelo pendrive
e instalar o Windows. Vou dar uma dica para vocês. Normalmente do meu pendrive eu deixo desta forma. Eu tenho aqui arquivos de instalação, alguns programas como Adobe Reader, navegadores de internet. Eu tenho aqui o Lazy Software, que é um programinha para recovery e inicialização e clonagem de HDs. Eu tenho aqui os arquivos pessoais, eu tenho aqui alguns wallpapers, onde eu passo para alguns clientes depois da instalação. Tem aqui uma pasta com os arquivos do Windows 7, tá? Coloquei um arquivinho aqui com o nome Windows 7 para saber se esses arquivos referem-se ao Windows 7. Quando eu quero instalar o Windows 7, eu só apenas seleciono esses arquivos, dou um Ctrl X e colo eles aqui na raiz do pendrive. Tá? Assim, basta dar o boot e instalar o Windows 7. Quando eu quero instalar outro Windows, por exemplo, aqui eu tenho o Windows 10 Home 64 bits. Quando eu quero a versão Home, eu instalo essa pasta. E quando eu quero o Windows 10 Pro, que é o caso do que nós vamos instalar aqui, eu simplesmente pego aqui, dou um Ctrl X. Por que não um Ctrl X não um Ctrl C? Porque o Ctrl X ele vai demorar, ele vai replicar os arquivos, então vai lotar meu pendrive sem necessidade nenhuma e vai demorar para copiar os arquivos. Então eu dou o Ctrl X que ele vai simplesmente recortar. Ele recortar aqui, ele simplesmente vai mudar o diretório dos arquivos que era na pasta para a raiz do pendrive. Então vai ficar bem mais rápido. Então aqui os arquivos. Eu vou devolver meus arquivos lá, porque não é o objetivo agora, porque na verdade aqui é uma pasta e os nossos arquivos estão aqui no pendrive. Então tá aqui nossos arquivos do Windows 10 na raiz do nosso pendrive. E vamos dar o boot. Eu vou filmar agora pelo celular, tá? Para vocês verem como que é a inicialização pelo pendrive, ok? Vamos lá. Estamos inicializando. No meu computador, basta pressionar F12 para inicializar as opções de boot. Então vamos escolher aqui o nosso pendrive, USB Storage. E o nosso pendrive vai inicializar a instalação do Windows. Essa nova versão do Windows ela não mostra aquela barrinha que fica aqui embaixo, apenas fica piscando ali o cursor durante a inicialização. Terminando a inicialização, essa é a tela de instalação do Windows. O teclado ABNT, vamos mudar para o ABNT2, esse teclado que tem essa cedilha. Instalar agora. Aqui ele pede uma chave, você pode clicar aqui em não tem uma chave. No final você colocando o seu e-mail, que já é o que está cadastrado no seu Windows, ele vai ativar o seu Windows normalmente. Aqui você pode escolher o Windows 10 Home, o Home Single Language, o Windows 10 Education ou o Windows 10 Pro. No caso eu vou escolher o Windows 10 Pro e avançar. Aqui você aceita o contrato de licença. E aqui você pode simplesmente atualização, né, fazer atualização, ele vai instalar um Windows por cima do outro, ou você pode personalizar aqui, formatar o seu HD aqui, ou excluir as partições e formatar novamente e começar a instalação do Windows. Eu não vou continuar daqui, porque o meu Windows já está instalado, instalei recentemente, tem menos de uma semana, então não tem necessidade de instalar. No caso aqui basta você clicar em avançar e a instalação irá prosseguir automaticamente, sem nenhuma interrupção. Muito grato a todos, espero que tenham gostado.